Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para refletir a liturgia desse terceiro domingo da Quaresma. Estamos nessa caminhada de preparação para a Páscoa do Senhor. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão desse terceiro domingo da Quaresma, eu convido você a entrar no nosso canal Facebook, fazer a sua inscrição, clicar no sininho para receber as notificações. Precisamos chegar a 1000 inscritos no canal YouTube para podermos fazer as transmissões das missas através deste canal. pe.celso.duarte, clicar, fazer a sua inscrição e clicar no sininho. O evangelho desse final de semana é tirado do evangelista São João, no capítulo 2, versículos de 13 a 25. João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos os do templo, junto com as ovelhas e os bois. Esparramou as ovelhas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transformem a casa de meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo demorou 46 anos e tu o levantarás em 3 dias. Mas o templo de que Jesus estava falando era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai ao templo, expulsa os vendilhões do templo, que fizeram da casa do Senhor uma casa de comércio. Em muitos lugares hoje, a casa do Senhor se transformou numa casa de comércio. Só comércio. Jesus precisa vir para expulsar esses vendilhões dos templos de hoje. Jesus tem um zelo pela casa de Deus. Este zelo pela casa de Deus deve ser também o nosso zelo. Devemos zelar pelas coisas de Deus. Quando nós entramos numa igreja, num templo, nós devemos respeitar. Não fazer de lá um verdadeiro mercado de peixe, como muitas vezes acontece, com falatórios, conversas, colocar fofocas em dia. Quando entramos na igreja, nós devemos estar voltados para o Senhor. Devemos saber que ali é uma casa de oração. Então, quando você entrar numa igreja, meu irmão, minha irmã, entre em silêncio, faça a sua oração. Não é lugar para ficar conversando, para ficar fazendo comércio. E Jesus veio mostrar isso. Destruí esse templo e eu levantarei em 3 dias. Claro que eles não entenderam que esse templo que Jesus falava era o seu próprio corpo. Sabemos que ao 3º dia, depois da sua morte, Jesus vai ressuscitar. É este o templo que ele está falando que vai reconstruir. E queremos que ele reconstrua em nós este templo. Nós somos templos do Espírito Santo. Somos morada de Deus. Então precisamos zelar por cada um de nós. Zelar pelo nosso corpo. Zelar pela nossa vida. Porque nós somos templos do Espírito Santo. A primeira leitura, tirada do Êxodo, no capítulo 20, de versículos de 1 a 17, nos apresenta os mandamentos. Os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus e continuam válidos para serem cumpridos até hoje. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Eu convido você a ler os 10 mandamentos e ver como é que você está vivendo esses 10 mandamentos. As leis de Deus permanecem, são eternas, são perenes, não mudam. Aquilo que é errado, aquilo que é certo. Estamos nesse tempo da Quaresma, tempo de reflexão, de olharmos como é que nós estamos vivendo a nossa vida diante dos mandamentos que Deus nos pede para servir, para seguir.
A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo escreve a esta comunidade de Coríntios, uma comunidade grande, mercantil, né, portuária, mais de 500 mil habitantes nessa época, vivia numa luxúria, na pobreza, na miséria, como temos hoje, né? Essas cidades grandes que tem todo o luxo, toda a ostentação, mas também tem toda a pobreza e toda a miséria. Ele diz aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós, porém, anunciamos o Cristo crucificado e ressuscitado. Nós anunciamos o Cristo crucificado e ressuscitado. Estamos caminhando com Jesus para a crucificação. O Evangelho de hoje já nos coloca Jesus indo para o seu julgamento. Porque uma vez que ele derruba tudo lá do templo, os vendedores, dinheiro, tudo já no chão, os animais, tudo já é motivo para começar a sua condenação. Começam a perseguir Jesus ali. Mas é esse Jesus crucificado que nós anunciamos, que nós acreditamos, que nós caminhamos com Ele. Vamos nos olhar como é que nós estamos vivendo a nossa vida, nosso templo espiritual, como é que estamos cuidando do nosso templo espiritual, que é o nosso corpo, a nossa vida. E também os mandamentos da lei de Deus, como é que nós estamos vivendo, estamos seguindo os mandamentos da lei de Deus? Vamos fazer essa reflexão e buscar a conversão, a reconciliação. Estamos em tempo de reconciliação. Vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas. E agora quero me despedir de vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, esperando vê-los na próxima semana. Desejar uma boa semana, uma boa preparação para a Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, minha bênção sacerdotal, meu abraço amigo e até a próxima semana, se Deus quiser.